Olá, bom dia pessoal. Graças a Deus, mais um dia, né? Hoje é domingo, né? Domingo de Páscoa. Mas, pessoal, a nosso estudo não para, não. Essas coisas de que foi prescrita aí, né? O tempo, as épocas, as coisas que a igreja determinaram, a gente não é influenciado por essas coisas, sabe? Quem está na direção da espiritualidade, ela não é influenciada por isso, né? Todo dia é dia de a gente cuidar da nossa energia, cuidar da nossa corpo, da nossa alma, cuidar da nossa consciência, sabe? Todo dia é dia. Enquanto estivermos nessa realidade, pessoal, temos que fazer isso, porque a consciência tem que dirigir o corpo, né? Que eu sempre falo aqui, né? Parece que as pessoas não querem entender isso. Eu sempre falo, esse corpo seu aí não é você, é só um avatar, sabe o que é um avatar? Um veículo, o qual a consciência, né? Que o espírito está dirigindo esse veículo, que é esse corpo, entende? É ele que está dando direção, é ele que tem que movimentar as emoções, os pensamentos, as energias, entendeu? É ele que tem que fazer isso, né? E isso precisa ter o quê? Consciência, né? É por isso que você tem que despertar a consciência e, como é que se diz? Expandir essa consciência. Para o quê? Expandir é você adquirir mais conhecimento para você saber como a sua consciência tem que manifestar energia aqui nesse ambiente. Entende, pessoal? Eu estou falando isso porque eu já tenho aqui vários vídeos falando sobre essas coisas, né? Uma coisa que eu falei também foi da causa e efeito, entende? Que é a lei da causa e efeito. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. E eu vi o vídeo ontem que, né? Eu já tinha visto outro também, que parece que a irmã me enviou. E eu vi ontem um vídeo falando que o karma não existe, né? Por que, pessoal? Essa palavra karma foi usada lá pelos espíritas, mas para quê? Para falar sobre essa lei que está em vigor na nossa realidade, que é a lei da causa e efeito, né? Por que, pessoal? Eu não já gravei um vídeo falando que tudo aqui é energia? Tudo aqui é energia, pessoal. Se você não sabe disso, tudo que você está vendo aqui é energia. Entende? Então, o que você pensa, sua emoção, você pensa e você se comporta aqui no ambiente, você está lançando uma energia. É por isso, pessoal, é por isso que eu falo sempre meu vídeo é o quê? É uma doação de energia. Porque eu estou fazendo o que aqui? Estou falando, eu estou lançando energia. Entende? Entende, pessoal? Agora, as pessoas querem falar que a lei da causa de efeito não existe, então o universo ele não está funcionando nessa massa. Agora você tem que entender qual é a energia que você está lançando
nesse ambiente que é de energia. Porque o nome já diz lei, né? Causa, então você tem uma causa e vai ter um efeito de volta. Não tem para onde correr, pessoal. É por isso que as pessoas têm que despertar, tomar consciência de que energia ela está lançando no ambiente. Entende? É isso que é você despertar para saber como é que funciona aqui essa realidade. Entende, pessoal? Não nos deram um mapa. A gente nasceu aqui, não nos deram um mapa, nem nada. As coisas que estavam escritas aí estavam escondido há muito tempo, entende? Pessoas fizeram isso porque você precisava de um mapa ou alguma coisa para relembrar. Porque quando você encarnou, você teve o apagão, você esqueceu. Entende? Por isso que até hoje as pessoas ficam rodando igual um peão para querer saber entender quem é ela. Né? Você já viu, você já viu isso? Então, aconteceu isso. Mas qual é agora a nossa saída? É a gente se conectar com a espiritualidade, que é esse eu interior, que é o Espírito Santo, que é a centelha divina, o qual vai ser a nossa bússola de como a gente deve se comportar aqui nesse ambiente, para não trazer prejuízo para a nossa vida, para a nossa consciência. Entende, pessoal? Porque, olha, temos um corpo energético, né? Energia. Temos esse corpo que também é uma energia condensada. Entende? Então, a consciência está administrando essas energias, né? A responsabilidade que a espiritualidade nos deu, na hora que deu a gente um corpo, né? Um corpo espiritual também, a nossa alma, para a nossa consciência administrar essas energias. Entende? E é isso que muitas pessoas estão dormindo. Até no meio religioso estão dormindo ainda, estão lançando cada tipo de energia no ambiente. E depois, quando está vendo o sofrimento aí ainda reclama ainda por que está acontecendo isso. Muitas pessoas falam, por que está acontecendo isso? Né? O que é que estamos fazendo, que estamos causando essas coisas? Entende, pessoal? Não tem como. E aí a gente tem que observar isso, entende? E vai ter situações que não vai ter jeito, porque um ambiente já está tão impregnado das energias negativas que vai atingir nosso campo também. Por isso que a gente tem consciência e trabalhar nossas energias para defender dessas energias pesadas, sabe? Defender a nossa consciência, a gente nos cuidar, sabe? Ter um, um trabalho contínuo, né? É por isso que os vídeos aqui que eu gravo é para isso, para a gente continuar pensando, tendo o trabalho, pensar nessas coisas boas, espirituais, para que a nossa mente produza coisas positivas, né? E não negativas, né? Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque o meu tema hoje passa por isso, né? O controle das energias. Mas esse controle passa por isso também, que é o quê? Meu tema hoje é o que é aceitação. O que é essa aceitação? Né? Que tanto o espiritualista como a psicologia fala, né?
Aí eu coloco uma pergunta: por que devemos aceitar as coisas como elas são? Por que a gente deve aceitar as coisas? Entende, pessoal? Vamos entender o que é essa aceitação, porque tem a ver o que eu falei aqui sobre lançar as energias, você controlar suas energias. Essa aceitação tem a ver com essas coisas de energia. Porque aqui ele está falando de energia, você vai ver, né? Mas vai falar o quê? De pensamento, comportamento, né? Sentimento. Então, a gente já estudou lá que o quê? Pensamento e sentimento são energias que são lançadas no ambiente. Entende, pessoal, que está falando de energia? Mas o que é essa aceitação? Então, vamos ver o que é que a espiritualidade fala, né? A psicologia fala, e vamos ver se a Bíblia fala sobre isso, né? É assim, pessoal, a gente tem que fazer um estudo, sabe, linkando as coisas para a gente achar aonde tem essência de verdade. Será que tem uma essência? Não é agora a gente pegar lá só ficar lá o estudo lá da Bíblia, ou então os espíritas só ficar lá no estudo dele. Não, pessoal, a gente tem que fazer a linkagem. Vamos ver se isso bate aí com o que os outros falaram também. O que é que a espiritualidade... Por quê? Essas pessoas têm esse pensamento que é só ali naquele lugar que está falando a verdade. É por isso que eu encontro um bocado aí chegando, não, é meu grupo aqui é a verdade, você tem que vir para o meu grupo aqui, você tem que aceitar meu grupo. Entende? É por isso que tem um bocado desses aí que estão perdidos consciencialmente, né? Abestalhado. Não, é só meu grupo aqui, a gente que é a verdade, tal. Entende, pessoal? É incrível. Mas são consciências que estão aí, né? Se apegaram a alguma coisa aí que estão aqui nessa realidade, estão aí essas consciências. Precisa levar a consciência para trabalhar, né? As consciências dela, né? Espero que ela continue a buscar, não pare, né? Como alguns têm parado aí pelo caminho. Entende, pessoal? Vamos estudar sobre isso, o que é aceitação. Você já ouviu falar sobre esse termo de aceitação, né? Se não viu, vamos estudar agora e vamos ver o que é que tem de essência nisso e qual a gente pode tirar alguma verdade daqui, né, pessoal? É isso que temos que fazer, né? Somos espiritualistas, temos que estudar essas coisas e ver ali, isso aí tem verdade mesmo? Qual é a essência desse pensamento aí? Tal, 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 tal. Entende? Então vamos lá? Vamos começar o nosso estudo. Primeiro agradecer aí o pessoal. Ontem, pessoal, o meu vídeo demorou. O outro vídeo que eu gravei ontem aí. Nossa, demorou bastante para. Foi lá para umas 2 horas que ele. O YouTube baixou lá no YouTube, o qual depois eu lancei para as pessoas. Então as pessoas devem assistir esse vídeo aí. Aí depois você assiste esse daqui. Tá certo? Sem problema nenhum. Temos toda a eternidade do mundo. Vamos ficar tranquilo, né? Porque ontem também eu comecei a gravar tarde por causa da. Eu levei a minha irmã na emergência, né? Aí cheguei um pouco tarde, aí eu gravei tarde. Foi por isso que demorou um pouco de baixar o vídeo lá, né, no YouTube. Mas graças a Deus já tá aí no meu YouTube o vídeo. Vocês podem assistir e quando eu baixar esse aqui, vocês assistem esse também. É interessante, né?
Obrigado, pessoal. Então vamos lá para o nosso estudo. A primeira pergunta é: o que é aceitação? Aí eu faço a pergunta, né? Por que devemos aceitar as coisas como elas são? Primeiro vamos saber o que é essa aceitação aqui, né? Ele fala: aceitação é um termo, então, é um termo, um conceito, né? Que pode ser definido de diferente maneira. Então ele fala que é um termo que pode ser definido, né, de diferentes maneiras, dependendo do contexto em que é utilizado, né? Então ele disse, a depender do contexto que esse termo aceitação é utilizado, ele vai depender disso, desse contexto, né, que é utilizado. Ele aí fala, no âmbito psicológico, a aceitação refere-se à capacidade de uma pessoa reconhecer e lidar com as suas emoções, pensamento, experiência de forma não julgadora e compassiva e compassiva. Entende, pessoal? Então ele fala que é o quê? Essa aceitação refere-se a uma capacidade. Então, é uma capacidade de uma pessoa que reconhecer como com suas emoções e pensamentos, experiência de forma não julgadora e passiva. Então, é uma capacidade de. Essa aceitação é uma capacidade de a sua consciência perceber as emoções, os pensamentos e a experiência, né? Mas de uma forma não julgadora. Você não vai estar julgando você vai estar avaliando o seu pensamento e a sua emoção, mas não julgando você. Entende? Ele fala não julgadora e passiva. Então a sua consciência vai estar passivelmente observando essas energias, né? Porque emoção e pensamento, você sabe que é energia. Você viu que eu gravei um vídeo aí falando sobre isso, né? Quem não assistiu, assista, porque tem a ver com o que a gente está falando aqui. Entende? Então ele fala que é o que essa aceitação? É uma capacidade de a pessoa reconhecer. Então, qual pessoa? É a sua consciência. Em reconhecer e lidar com as suas emoções e pensamento e experiência de forma não julgadora. Então, é o que? A sua consciência vai observar emoções, pensamento, mas de uma forma assim, nossa, como essa energia é assim, dessa forma. Mas não julgar, ela vai estar passiva, só observando o seu, como é? O seu pensamento e as suas emoções e até o seu comportamento, que é as suas experiências, né? Você vai ficar olhando, observando, estou entendendo, sabe? Então, ele diz que essa aceitação é essa capacidade psicológica, né? Psicológica que vem da mente, que é da consciência, né? Aí ele fala, né? Mas é a habilidade de escolher, de acolher a si mesmo e os outros. Então, pessoal, o que é que ele está falando? Que essa aceitação é uma capacidade de quê? Também é uma habilidade que você já treinou, né? É uma habilidade, uma capacidade de escolher, de acolher a si mesmo. Você não vai se julgar. E isso passa pelo quê? Pelo você amar a si próprio. Não é isso? Se você aceita você, entende?
você está se amando. Por mais que você tenha alguns defeitos, né? Como todo mundo tem, mas você acolhe a você mesmo, você está se aceitando, porque temos eu até preguei um vídeo, temos lá o sombra, né? A sombra da gente, que às vezes são coisas bagaceiras, mas você fica observando ela, entende? Entende? Você tem que acolher. É uma parte de você também. Aonde tem as bagaceiras lá. Entende? As bagaceiras, todo mundo tem. Aí quando você começar a aceitar, a lidar bem com você mesmo, você aceita, então você está se amando. Então você também vai acolher ao outro. Você vai amar o outro. Você vai entender o defeito do outro. Entende, pessoal? Então ele está falando que essa aceitação que é isso. O nome aceitação foi um termo criado para o quê? Para definir essa capacidade, né? Essa capacidade de, de lidar com as emoções e pensamento de uma forma não julgadora, né? E é uma habilidade também de acolher a si mesmo e as outras pessoas. Então, isso que é a aceitação que ele está falando. Entende, pessoal? Então, é o quê? É um controle das energias que passa por você aceitar a si mesmo, você está se amando, sabe? Aceitação é isso, é você entender as coisas e acolher aquilo que é o seu lado sombra, né? Que é a bagaceira que a gente tem. Todas as pessoas têm, pessoal. Agora você tem que saber lidar com essa sua sombra. Você não vai matar, é como as pessoas falam, você vai matar o ego, você vai matar isso, tirar. Não. É você saber lidar com essas coisas. E aí você se amar a si mesmo. Quando você amar assim, você vai ver quando uma pessoa, você vai acolher também. Porque você sabe que você é assim também. Entende, pessoal? É isso que ele está falando, que é aceitação. Aí o que é que ele fala mais? Se tentar mudar ou controlar a realidade, né? Sem tentar, então ele tem que ele disse o quê? Que você é uma habilidade de acolher a si mesmo e a outra pessoa sem tentar mudar ou controlar a realidade. Tem pessoas que querem controlar as pessoas, quer controlar a realidade aonde ela vive e ela não tem esse poder. O poder que ela tem é aceitar a sombra dela, é controlar as emoções dela, é trabalhar ela. Esqueça de controlar os outros, esqueça de controlar a realidade. Isso não lhe compete. Entende? É por isso que lembra a palavra que Jesus falou para os discípulos. Não pense no dia de amanhã que o que é que você vai comer. É você querer controlar. O dia de amanhã, cada dia tem o seu mal. Então, você não pode controlar. Você tem que controlar quem? Você tem que controlar o seu pensamento, as suas emoções, de uma forma não julgadora também. Você não vai ficar julgando, porque tem pessoas que julgam até ela, pessoal. Às vezes pela uma coisa que ela cometeu, né? Que todo mundo comete erro. Às vezes cometeu um erro, aí ela está se julgando, né? E essa aceitação é isso. É você não observar essas coisas que aconteceram, mas não de uma forma julgadora, né? Acolher a si mesmo, nossa, tá, tenho errado, tenho falhado muito, mas graças a Deus eu tenho que me amar, né? Porque eu tenho que amar o outro. Agora, se você julga você mesmo,
será que você não vai julgar as outras pessoas? Ou você vai amar e acolher outras pessoas? Você julgando a você mesmo. Entende, pessoal? Não existe isso. Não tem como. Uma coisa, se você fazer uma coisa, não tem como você não fazer a outra. Entende? É isso que ele está falando. Então ele disse, sem tentar mudar ou controlar a realidade. Não tente. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Já no contexto social, então, né? No contexto social, a aceitação envolve a inclusão, né? E a tolerância em relação a diferenças individuais, seja ela relacionada à raça, religião, orientação sexual, gênero, entre outros aspectos. Entende, pessoal? Então, quando você trabalha essa aceitação, né? Aí também ela vai atingir o quê? O contexto social, né? Essa aceitação vai atingir o contexto social, que ela diz que envolve a inclusão o quê? De tolerância, quando você tem trabalha essa, você tem tolerância. Ele fala em relação a pessoa, né, o indivíduo, né? A diferença do indivíduo. Aí seja ela relacionada à raça, né? Nossa, pessoal, como a humanidade está aí, né? A religião, nossa, será que está tendo intolerância às religiões? Ele fala, o que mais? A orientação sexual, nossa, essa aí pega todo mundo, né? Todo mundo é intolerante aí com a orientação sexual de uma pessoa. O gênero da pessoa, né? Entendeu? Entre outro aspecto. Então, ele fala assim, uma pessoa que trabalhou essa citação, ela analisa ela primeiro, ela trabalha ela vê que tem também bagaceira, ela começa a entender no contexto social, ela começa a entender as pessoas. Por quê? Ela envolve a inclusão dela, ela envolve o quê? Ela é mais tolerante, né? Com a diferença de outras pessoas, ela é mais tolerante, ela é tolerante à religião da pessoa, ela não tenta mudar a pessoa da religião, nem ela é mais tolerante na orientação sexual da pessoa, ela é tolerante no gênero da pessoa, né? Então, porque ela já tem trabalhado isso, né, nisso nela, a aceitação. Entende, pessoal? Você entende agora por que você tem que trabalhar essa aceitação, né? Ele fala, por que devemos aceitar as coisas como elas são? Eu coloquei essa pergunta. Por quê, pessoal? Porque quando você trabalha essa aceitação, que é a sua consciência observar as suas bagaceiras, os seus pensamentos, mas sem você se julgar mesmo. Porque a própria pessoa, quando ela observa o comportamento das coisas, ela mesmo se julga. Então, será que ela não vai julgar o outro? É por isso que tem lá na Bíblia, não julgueis para não ser. Você entende, pessoal, que a Bíblia está falando de energia para a gente ter cuidado? Por isso que está escrito essas coisas. Jesus deixou lá, não julgueis para não ser julgado, né? Ele diz aí, com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. Entende, pessoal? Medida é o quê? Medida de energia, né? Então, a mesma coisa se você julga uma pessoa de uma religião, de uma orientação, de um gênero ou de uma raça, você vai ser julgado também. Entende, pessoal?
Você entende como isso aqui tem coisas espirituais que está falando? Você vê, quando eu começo a ler, eu já lembro o versículo na Bíblia. Eu já lembro o versículo. Parece que é imediato. Pra. Na hora que eu leio, eu vejo o que é que significa. Então, o que é que significa essa aceitação? Ele está falando de o quê? De um julgamento que a gente faz com a gente mesmo. E você não tem que fazer isso. Você tem que aceitar essa coisa que existe em você, trabalhar essas energias, né? Que é energia, para que você consiga amar o próximo. É por isso que se você não ama a si mesmo, é por isso que ele diz, amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama a si mesmo, você não vai conseguir. Você vai fazer, você vai ser intolerante, você vai fazer racismo, você vai ter, como é, como é que se diz, intolerância com orientação sexuais e com gênero. Você não vai amar uma pessoa assim. É o que está acontecendo com muitos dos grupos religiosos, né? Porque muitos não têm trabalhado essa aceitação, né? Ela está com muito julgamento, ela até julga ela própria, tá lá, né? Dentro dos grupos. Então ela por isso que as religiões estão sendo intolerantes uma com outra. Entende? Porque não trabalhou essa aceitação. Entende, pessoal? Isso aqui não é espiritual. Você entende você o termo que o cidadão traz lá de aceitação? Porque você até relaxa, pessoal. Tem pessoas que não relaxam enquanto está sempre julgando ela mesma e aí julgando a outra pessoa, tá? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala: trata-se de respeitar e valorizar a diversidade, reconhecendo que cada pessoa é única e tem o direito de ser quem é, sem ser discriminada ou excluída. Entende, pessoal? Porque olha agora aí como está a sociedade. Agora eu pergunto a você, igual o repórter um dia eu vi você me perguntando, você tem discriminação disso e disso? As pessoas, não, não, eu aceito bem. Não? Mas porque existe pessoas tanto falando que foram discriminadas. Às vezes até vai parar em delegacia e tudo, né? Por que esse número sempre aumenta? Mas as pessoas, não, não, eu não tenho discriminação. Por que, pessoal? O primeiro que ela julga é ela mesma. Hum? Porque não trabalha essa aceitação nela. A consciência dela, quando analisa que ela tem bagaceira, ela julga ela mesma. Aí será que ela não vai julgar outra pessoa? Vai, pessoal. Vai. Ela não vai conseguir amar. Ela não vai. Entende agora a hipocrisia que está no meio aí da sociedade, em vários setores, tanto religioso como não religioso. Essa hipocrisia está no meio da sociedade. Por quê, pessoal? As pessoas não trabalham essa situação. Entende? Aí tá tudo com hipocrisia, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, já na psicologia, aí pronto, aí a psicologia entrou, né? A aceitação é um conceito fundamental dentro das abordagens terapêuticas, conhecida como terapia de aceitação e comportamento, a ACT, né? Que é a sigla em inglês ACT, que é terapia, né?
de aceitação e comportamento. Entende? Então tem até uma abordagem na psicologia que trabalha esses aspectos, sabe? A ACT, que é uma sigla em inglês, né? Ele fala, essa abordagem tem como objetivo ajudar a desenvolver a relação mais saudável com as suas emoções, né? Emoções e pensamento, de forma a viverem de acordo com seus valores e objetivos pessoais. Então, pessoal, você vê, a psicologia tem uma abordagem terapêutica, né? Tá vendo você? Só assim você sabe que tem para você trabalhar a sua emoções e pensamento. Mas ele está trabalhando o quê? A energia. Você entende que é coisa espiritual? Foi por isso que eu falei que os psicólogos estão fazendo um trabalho espiritual. Alguns sabem, mas outros não sabem, né? Porque isso é um trabalho espiritual. Aqueles psicólogos desinformados aí, você está fazendo um trabalho espiritual, porque você está mexendo com as emoções e o pensamento de uma pessoa, né? Você vai, ele fala que é o quê? O objetivo é ajudar a desenvolver. Então você vai ajudar uma pessoa a desenvolver a relação mais saudável com as suas emoções e pensamento. Então, ele vai lá para o psicólogo, ele vai fazer uma análise do que você pensa, qual é os seus valores, né? Objetivos pessoais. Então, ele vai ver qual é os seus valores e vai fazer com que você pense, né? E tenha sentimento segundo esses valores que é seu, para que você se sinta bem. Entendeu? Ele fala de forma a viverem de acordo com os valores e objetivos. Então, essa abordagem vai fazer isso. Você vai procurar um terapeuta lá que ele vai usar essa abordagem em você. Ele vai fazer isso para que você o quê? Porque todo mundo tem um lado lá da bagaceira, né? Mas ele vai ver e disse, não julgue você, não julgue. Vamos desenvolver isso, essa relação mais saudável com a sua emoção. Porque às vezes o que tem dentro da gente é bagaceira. Aí a gente julga a gente. Aí quando a gente vai para um âmbito social, como ele diz, né? No contexto social, a gente vai julgar as pessoas. Então, quando você trabalhar essas suas emoções lá no terapeuta, né? Na ACT, você trabalhar usando essa abordagem, ele vai trabalhar suas emoções, esse seu pensamento, o qual vai fazer com que você, né, perceba que você tem essas bagaceiras e você disse, e ele vai mandar você, não julgue você. Tá tudo bem. Tá tudo. Ele vai trabalhar essas suas emoções, esse seu pensamento de julgar a você mesmo. Entende? Aí por quê? Aí ele vai adequar esse seu pensamento aos seus valores e objetivos pessoais. Entende, pessoal? É isso o trabalho lá da psicologia lá do terapeuta lá. Entende? Aí o que é que ele fala mais, né? O que é que fala mais? Ele fala, assim, a aceitação neste contexto não significa resignação, né? Ou passividade diante da dificuldade. Pelo contrário, trata-se de reconhecer e acolher a experiência internas, mesmo a mais desconfortável, sem tentá-la evitá-la ou controlá-la. Você entende o que ele falou? Ele está falando, essa citação no contexto aí da psicologia,
ele disse, não significa resignação, né? Que é a pessoa ficar estagnado ou passivo, né? Diante da dificuldade. Não, você vai olhar a dificuldade, né? Ele fala, pelo contrário, trata de reconhecer e acolher as experiências internas. Então tá falando da como você vê, é como a sua subjetividade, né? Que é a sua consciência, vê aquela experiência e acolhe aquela experiência interna, né? Ele fala mesmo, a mais desconfortável. Então, pode ser até uma dificuldade desconfortável que você está passando, né? Sem tentar evitá-la ou controlá-la. Você deixa o fluxo acontecer. Você não tenta controlar a situação. Você deixa o barco correr e observa, né? Acolhe, olha, analisa para você tomar uma atitude que é segundo também os seus valores pessoais. Entende? Porque aí depois aí você vai tomar atitude. Não vai ficar passivo, entendeu? Diante da dificuldade. Você vai ficar, a sua consciência só vai ficar observando, sem tentar evitar que aquilo não aconteça ou controlar aquela situação. Porque você pode tirar a experiência daquela situação. Entende? Para sua consciência. Porque tudo aqui, pessoal, é a experiência que a nossa consciência está passando nessa realidade. Se você não sabe, né? Aí o que é que ele fala mais? E a partir desse reconhecimento, que a pessoa pode tomar ações alinhadas com seu valor e objetivo, mesmo diante da adversidade. Então, é o que eu falei, né? Você, a partir desse reconhecimento, você vai reconhecer, é a sua consciência, né? Situação tá aí. Não tente evitá-la, se querer evitar de passar, não. Ou controlá-la, não. Você tem que deixar o fluxo, olhar, observar, né? Ele fala, e a partir desse reconhecimento que a pessoa pode tomar ações, aí o quê? Alinhada com seus valores e objetivos, mesmo diante da adversidade. Para o quê? Para que você não faça um julgamento, um pré-julgamento, entende? Você tome as ações segundo aqueles valores, não. É assim que acredita, é assim que é correto, de acordo com a espiritualidade, de acordo com Deus, entendeu? Então você tem os valores. Então você tem que olhar isso sem julgar, deixa acontecer. E depois aí você toma ação, né? E isso você tem que estar equilibrado, meu irmão. Para você fazer isso, você tem que estar equilibrado as suas energias. Entendeu agora? Entendeu, irmão? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, por isso, o aspecto importante da aceitação é a autoaceitação. Então, a autoaceitação é o quê? É você não julgar você, aceitar como você é, né? É o que ele fala aqui, ó. Por isso o aspecto importante da aceitação é a autoaceitação, que envolve a capacidade de acolher a si mesmo. Então, passa por você amar a si mesmo. Mesmo você com defeito aí, né? Com as bagaceiras que a gente tem, entende, pessoal? Quando você fazer isso, pessoal, você vai sentir um alívio, porque é essas energias que fica pesando a nossa consciência. A gente gasta energia para poder tá fazendo esses processos mentais. Entende? A gente gasta muita energia. Então, quando a gente não julga a gente, aí a gente também não vai julgar os outros, entende? E ele diz, por isso que passa por essa aceitação. Você primeiro tem que
acolher a si mesmo, né? Acolher a sua bagaceira aí e tal, né? Porque Deus lhe entende, a espiritualidade lhe entende. Ela lhe aceita. Mas é você mesmo que está julgando você. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Com todas as suas qualidades, né? Qualidade, a gente tem qualidade. Né? Temos qualidade, pelo menos isso. E limitações e imperfeições. A gente tem as nossas limitações também e temos imperfeições, porque ainda a gente não é perfeito, né? Estamos trabalhando para isso, não é isso? Não, a gente não, ainda não é nenhum, como é que se diz, anjo, estamos trabalhando para chegar a essa situação. E nesse trabalho passa esse aspecto da aceitação, que é autoaceitação, que é aceitar você assim. E aí Deus vai trabalhando, a espiritualidade vai trabalhando em você. Entende? Aí ele fala o quê? A autoaceitação é um processo, então, tá vendo? É um processo, não é logo assim. É um processo que vai continuar. É um processo contínuo de reconhecimento e valorização da própria identidade, independente da expectativa e padrões impostos pela sociedade ou por si mesmo. Entende, pessoal? Ele fala que esse autoaceitação é um processo contínuo. Então você tem que estar fazendo isso continuamente, de reconhecimento, entende? E valores da própria identidade. Então você tem que conhecer sua identidade, o que você é, independente da expectativa, o quê? De padrões impostos pela sociedade. É por isso que você tem que estar independente da expectativa de padrões impostos pela sociedade ou até por você mesmo. Você coloca tanta expectativa. Não, não faça isso com você. Entende? Porque você tem limitações e tem perfeições. Você tem que, como é que se diz? Não colocar essa expectativa em você. Você vai fazendo. Eu tenho e a espiritualidade está trabalhando. Porque a aceitação a autoaceitação é um processo. Você vai trabalhando ali naquele processo, você vai ter uma deslizada, né? Você vai ter uma escorregadinha tal, mas você vai continuar. Você não vai pelo padrões impostos pela sociedade. Maria vai com as outras, você vai segundo os seus valores e pensamento. É assim que um espiritualista tem que se comportar diante da sociedade e até por si mesmo. Vou botar aí, a pessoa coloca uma expectativa, não, ela é severa com ela mesma, eu tenho que fazer isso bem assim, perfeito. Entende, pessoal? Você vai estar se sacrificando, que é isso, pessoal? Você não ama você mesmo, não, é? Entende? Tem pessoas que estão machucando até ela própria. Ela nem precisa de um encosto ou de ninguém machucar ela. É a própria pessoa que está machucando ela própria. Então, não cria essa expectativa. Não deixe a sociedade também colocar expectativa em você. Entende? Para que isso não aconteça, porque é um processo. Estou no processo, tá? Quer dizer, você está errando aí, estou no processo. Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala,
ao se aceitar, ele fala, ao se aceitar, a pessoa desenvolve uma relação mais saudável consigo mesma, né? Cultivando os autoestima e a autocompaixão, né? Então, se você trabalha esse desenvolvimento, né? De aceitar esse relacionamento, nessas coisas, a aceitação, a pessoa desenvolve uma relação mais saudável. Mais saudável com quem? Consigo mesma. Você tem uma relação com você mesma mais saudável, né? Cultivando a autoestima, então sua autoestima vai estar boa, né? E a autocompaixão, você tem uma autocompaixão com você, você vai ter com o próximo, né? Ele fala, isso não significa que ela não busque outro desenvolvimento ou melhoria pessoal, mas sim que reconheça que é digna de amor e respeito, independente das suas falhas ou imperfeições. Então, não é que você vai buscar melhoria, você vai olhar e vai buscar melhoria. Mas nesse processo você pode falhar. E aí? É por isso que ele fala, você tem que ter essa aceitação digna de amor e respeito, independente das suas falhas ou imperfeições. Então, é você não se julgar quando acontecer. Entende, pessoal? É você aceitar, acolher isso aí, entender e tal. Porque a espiritualidade, ela lhe aceita, ela lhe entende. Entende? E às vezes acontece isso porque a gente não tem muito conhecimento e às vezes as coisas da nossa sombra, do inconsciente, né? Leva a gente a fazer alguma coisa que às vezes a gente se torna falho, comete uma falha, né? Mas a primeira pessoa que você tem que ter misericórdia, tem que ter amor, é com você mesmo. Você tem que se amar. É por isso que o primeiro mandamento lá amar a Deus é o quê? É você cuidar dessas energias. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Entende? Porque você já estava se cuidando, né? Entende? Cuidando disso, aceitando, trabalhando essas energias. Entende? Então você precisa ter isso na sua consciência. Entendeu, pessoal? Para ficar mais leve o seu caminho espiritual, sabe? Aí ele fala que, embora a aceitação seja frequentemente associada à ideia de não mudar ou se conformar com a situação atual, ela não exclui a possibilidade de mudança. Mas, na verdade, a aceitação é o primeiro passo importante para a transformação pessoal. Então, pessoal, ele fala que o quê? Parece que você, assim, você vai ficar tranquilo, você vai aceitar as coisas como elas são, parece que você não quer mudar as coisas. Não, ele fala não. Quando você faz isso... Eu não vou não, por causa de você. Eu não vou ele fala o quê? Por quê? Ele fala que o quê? Que quando você... Você é muito ousada. Quando você... Como é que se diz? Você aceita, ele fala, na verdade, a aceitação é o primeiro passo, né? É o primeiro passo que você já deu para o quê? Para a transformação. Por quê? Pessoal, então quem é que se transforma primeiro? É você, pessoal. Por isso que eu estou dizendo, o trabalho da espiritualidade é em você, primeiro. Então, quando você mudar, compreender essas energias
você mudar, você vai poder amar outra pessoa. É isso que ele está falando. Então, a transformação acontece de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. Entende? As pessoas estão entendendo errado a transformação. A transformação, ela diz, eu quero transformar o mundo. Mas ela própria, ela não quer se transformar. Ela quer transformar as outras pessoas. Mas ela acha que ela não precisa de transformação. Entende? É isso que está na cabeça da sociedade, das pessoas. Ela quer que o mundo seja melhor, que tudo seja melhor, mas ela própria não quer mudar, não quer se transformar. Ela não se aceita, ela julga ela não ama ela. Aí, como se ela não ama ela, como é que ela vai amar o próximo? Ela fica julgando ela, aí ela vai julgar o próximo. Como é que vai ter uma sociedade melhor? Você entende, pessoal? Você entende que as pessoas não entendem isso? Né? É preciso fazer lá a terapia, né? A CT, a terapia lá com os terapeutas lá, para observar esse seu pensamento, essas suas emoções e trabalhar ela. Porque quando você se transformar, pessoal, você vai transformar as outras pessoas ao redor. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele disse, não conformei com esse mundo, né? Se o mundo está mais transformável pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Então, o primeiro a ser renovado é a sua mente, é você. Então, você primeiro se transforma para depois haver transformação ao seu redor. E é isso que ele está falando aqui. Ele diz, na verdade, a aceitação é o primeiro passo importante para a transformação pessoal. Então, quando você se transformar pessoalmente, você vai transformar o ambiente e as outras pessoas, né? Pelo magnetismo, a energia que você está vibrando. Então, ele está falando de energia, vibração. Entende agora? Aí o que é que ele fala mais aqui? Por isso, quando uma pessoa aceita a sua realidade, então ela tem que aceitar a realidade como ela é. Ela se liberta do sofrimento causado pela resistência e pela luta contra o que não pode ser mudado. Assim, desse ponto de vista, ela pode direcionar suas energias para as ações construtivas e para buscar soluções criativas para o desafio que é enfrentado. Entende, pessoal, o que ele está falando? Ele está falando porque ele fala, por isso, quando uma pessoa aceita a realidade, então você não tem que controlar a realidade e nem como controlar a realidade. Você está querendo controlar. Você tem que fazer o quê? Ela se liberta do sofrimento. Então, existe um sofrimento quando você está assim, causado pela resistência. Então, você está usando a sua energia, está resistindo, resistência e pela luta contra o que não pode ser mudado. Você não pode, você tem que controlar você. Entende? Quando você está fazendo, você está gastando energia. Ele fala, assim, desse ponto de vista, ela não direciona as suas energias. Então, por que ela não está direcionando a sua energia para fazer as coisas boas? Porque ela está gastando na resistência. Entende o que ele está falando de energia? Você entende, pessoal? Então, a aceitação, ele está falando que é o quê? É um processo de controlar as energias. Entende? E muitas pessoas não sabem. Então, ele fala, não controle a situação, né?
aceite a sua realidade, porque ela se liberta do sofrimento causado por quê? Pela resistência e pela luta contra que não pode ser mudada. Assim, desse ponto de vista, ela pode direcionar suas energias para as ações construtivas. Quando ela está liberta, ela não está gastando a energia ali na resistência, ela pode direcionar essas energias para as ações mais construtivas e para buscar solução criativa para o desafio que é enfrentado. Entende, pessoal? É o que ele fala, o apóstolo Paulo fala. Não conformei com isso, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Então você tem que estar com essa aceitação. Você tem que estar com a mente criativa para você buscar a solução criativa para aquele desafio. Mas se você estiver na resistência, você está gastando energia ali, você não vai pegar uma energia e direcionar para resolver o problema. Entende? Entende, pessoal, o que é aceitação agora? Você entende o que é? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, ele fala, né? Por isso a aceitação está relacionada ao bem-estar emocional, é o quê? E psicológico. Então, é um equilíbrio, né? O bem-estar é o equilíbrio dessa energia. Você tem que estar equilibrado para poder observar essas coisas sem julgamento, né? Tem que estar uma pessoa equilibrada. Se tiver desequilibrado as energias, pensa, não vai poder fazer isso, entende? Aí ele fala, assim a pessoa que é capaz de aceitar suas emoções e pensamento, né? Você aceita lá, mesmo com a bagaceira lá, você aceita, ela reduz a tendência de absorver padrões de pensamentos negativos ou autocrítico. Então, ele fala de novo aqui, né? Você, o quê? Quando você aceita o pensamento, você reduz a tendência de o quê? Absorver. Então, é energia. O quê? Padrões de pensamento. Pensamento é energia. Então, energia o quê? Negativa ou autocrítica, né? A pessoa fica... Tem pessoas que tem, ela se critica, ela própria, pessoa, né? E é um tormento para a pessoa, porque é a própria pessoa criticando ela, não é outra pessoa. Entende? Aí ele fala assim, o qual contribui para a diminuição do estresse e da ansiedade e promove a resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar e se recuperar diante da adversidade. Então ele diz, quando você aceita essas coisas, você reduz o quê? Diminui estresse e ansiedade, né? Você não fica uma pessoa estressada e nem ansiosa, né? E promove o quê? A resiliência. O que é isso? Ele seja, é a capacidade de se adaptar e se recuperar diante da adversidade. Então, vai vir uma dificuldade onde você tem resiliência para se adaptar àquelas energias, aquelas coisas que estão acontecendo no ambiente. Você tem essa capacidade. Entende? E é por isso que tem que estar equilibrado com essa energia. Você tem que estar aceitando, né? A aceitação da emoção e dos pensamentos, né? Ele fala, assim existe 5 mais frequentes, né? São as 5 mais frequentes que acontecem no aceitação. Ele fala, aceitação em relacionamento. Então você tem que aceitar o quê? Não tem que ficar tentando mudar a pessoa. Porque isso acontece muito com as mulheres, né? Ela viu como é o cara, viu o comportamento do cara. Mas mesmo assim, casou com o camarada, queria ficar com o camarada. Mas só que ela quer mudar o camarada. Então,
tem uma resistência, aí você fica nessa resistência, aí você fica sofrendo, e o cara não muda, o cara só fazendo a bagaceira dele, e aí você fica sofrendo. Entende? É preciso ter aceitação disso. Aí, segundo ele fala, né? Aceitação é autenticidade. Então, é você aceitar você como você é. Você é autêntico do jeito que você é, você tem que aceitar isso. Você não tem que chegar, porque uma pessoa ou a sociedade quer e você tentar se mudar. Você não está aceitando você. Entende? E vai criar essa resistência, né? Aí ele fala, terceiro, aceitação e autorresponsabilidade, que é o quê? É quando você tem a responsabilidade de reparar esses pensamentos, emoção, e você colocar isso nos seus valores pessoais, entendeu? Para não haver conflito entre esses valores. Entendeu, pessoal? Ele fala que é a autorresponsabilidade, você tem responsabilidade. Aí ele fala o quarto, aceitação e felicidade. Então, quando você se aceita, é o que ele falou lá, né? Você diminui estresse, ansiedade, você tem mais resiliência, então você se torna uma pessoa tem mais felicidade. Entende? Uma pessoa que está mais livre de julgamento, não julga você, não julga o outro. Entende? Você se torna uma pessoa mais feliz. Né? Ele é quinto, aceitação e autotranscendência. Que é o que, pessoal? Você aceitar o quê? Autotranscendência é aceitar aquela parte sua que é espiritual. É a conexão com a espiritualidade. É as coisas que transcendem esse raciocínio que a gente tem. Entende? Você tem que aceitar isso. Porque se você ficar na resistência também, é o que acontece com muita gente aqui. Às vezes está vendo o que eu estou falando aqui, tá tocando nela lá, ela está resistindo, ela está gastando energia para fazer isso. Sabe? Não, ela não está tendo aceitação de se conectar com algo transcendental, que é algo da espiritualidade dela. Então, você precisa aceitar isso. Entende, pessoal? Você entende agora o que é essa aceitação? Tem coisas espirituais ou não tem aí? Eu já coloquei até alguns versículos bíblicos aí, né? Eu não aguento, na hora que eu penso assim, logo eu falo, né? Né? Aí, por que devemos aceitar as coisas como elas são? Porque, pessoal, porque você vai se tornar uma pessoa mais feliz, né? Mais autêntica, vai aceitar as coisas transcendentais, você vai se tornar uma pessoa mais evoluída. Entende? Quando você desenvolve essa aceitação. Que essa aceitação que é você observar os seus pensamentos e os seus emoções, que às vezes também é bagaceira, né? Não é coisa certinha, é bagaceira. Você olhar isso e entender que você é assim também. Sabe? E que você está melhorando. Você está no processo contínuo, né? E você praticar a autoaceitação. Se você, para o quê? Para você se amar, porque é o amor próprio. A autoaceitação é o amor próprio, você se amar, porque quando você se amar como você é, você vai amar outra pessoa. Então, é isso a pergunta lá. Por isso que a gente tem que aceitar as coisas como elas são, né? E aí, a Bíblia fala sobre essa aceitação? Fala, né, pessoal? Eu já dei lá a dica lá, já dei alguns versículos, mas vamos ler aqui
alguns versículos que eu achei aqui na Bíblia. Tá certo, pessoal? Ele fala assim, Romanos 15, versículo 7. O que é que ele fala? Ele fala, portanto, aceite um aos outros da mesma forma com que Cristo o aceitou, a fim de que você glorifique a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, pessoal. Entende o que ele fala aqui? Ele fala, portanto, aceite uns aos outros. Da mesma, porque ele está mandando você aceitar, porque ele fala, da mesma forma com que Cristo o aceitou, então você era bagaceira. Cristo aceitou você. Agora você não quer aceitar a pessoa, por quê? Entende? O apóstolo Paulo está falando isso. Assim, da mesma forma que Cristo aceitou você, que era bagaceira, né? Ele diz, a fim de que você glorifique a Deus. Quando você faz isso, você está glorificando a Deus, pessoal. Você quando aceita, acolhe a pessoa, entende o erro da pessoa, acolhe a pessoa, sabe? Acolhe um ao outro, você está glorificando a Deus. Então, tem que ter aceitação, tem que ter. Mas a primeira pessoa que você tem que aceitar é você. Porque se você julgar você mesmo, você vai julgar outra pessoa. Entende? E o que é que Cristo fala? Não julgueis para não ser julgado. A forma que você julgar com a mesma medida será julgado com a mesma medida. Entende, pessoal? É claro, a Bíblia é bem claro. Entende? Mas as pessoas não percebem isso. E no meio religioso, nossa, pessoal, no meio religioso, aí, tanto católico como evangélico e espírita, nossa, pessoal, é cada julgamento, nossa, é difícil, viu? Difícil entender. Tem até igreja aí que chega, coloca para julgar a pessoa pelo erro assim, aí expulsa a pessoa da igreja e tudo. Tem igreja que faz isso, né? O erro que está cometendo. Aí o que? João 6, versículo 37. Vamos ver aqui. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jamais. Eu não entendo, pessoal. Eu não sei o que esses grupos religiosos entendem. Entende? Jamais rejeitarei. Entende? Então, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Então, pessoal, não existe espiritualidade guiar se você não ir a Jesus. Entende? Aquele que está com Jesus, ele diz que jamais ele vai rejeitar. Quem é que vai rejeitar as coisas? É você mesmo. É você mesmo que vai fazer o julgamento. É você mesmo que vai se afastar. Entende? É por isso que essas igrejas que ficam fazendo aí, dizendo que rejeitou o membro, mandou o membro fora da igreja, mandou lá do grupo. Mas Cristo não rejeitou essa pessoa. Jamais. Entende? E o pior que essas pessoas, se ela pegar isso como verdade, ela vai pensar que não tem mais Cristo, e não é verdade, porque Cristo não rejeita ela. Quem rejeita é ela própria, com o julgamento dela. É por isso que a aceitação tem que acontecer dela, entendeu? Ela não tem que se julgar, entendeu? Por mais que o grupo religioso mande você fora da igreja, tudo bem, mandou fora do grupo, mas você continua com a sua espiritualidade. Entendeu? Então, aqui está bem claro, todo
todo é todo, né? Não tem o que falar. Aquele que o Pai, então, me der, virá a mim. Então, a espiritualidade vai guiando você para um encontro com Cristo. A espiritualidade, ele vai guiando você para encontro com Cristo. Entende? E quando você for guiado assim pela espiritualidade, que é pelo Pai, né? Diz que virá a mim, ele fala, né, Jesus? E quem vier a mim, ele diz, quem vier a mim, quem se achegar a Jesus? Quando você se achega à espiritualidade, ele diz, jamais. Então, o que é que você entende com a palavra jamais? Entende, pessoal? O que é que você entende com a palavra jamais rejeitarei? Então, Cristo nunca vai rejeitar você. Nunca. É você próprio que vai rejeitar ou as outras pessoas que estão julgando você, mandando fora do grupo, sabe? Mas você tem como conectar com a espiritualidade. Se achegar a Cristo. Não depende de grupo. Você é o acesso direto com o Pai. Através de Cristo você tem acesso direto. Não depende de igreja, de grupo que você é, igreja católica ou qualquer igreja que você tem acesso ao Pai. Entende? Entende agora? Aí o que é que ele fala mais aqui a Bíblia? Ele fala Atos 10, 34, 35. Vamos entender, vamos entender isso aqui da Bíblia, né? Sobre a aceitação. Ele fala, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ele fala aqui, né, que Pedro, né, estava lá falando, Pedro começou a falar, então o Espírito estava usando Pedro, né? E aí ele aí olhou, observou, o que é que ele observou? Porque ele tinha julgamento, pessoal. Porque os judeus tinham julgamento com as outras pessoas que não eram judeus. Mas ele chegou, e a espiritualidade mostrou a ele, e ele percebeu, e ele aí viu, ele disse, agora, por que agora? Porque antes ele tinha julgamento contra o gentio, né? Ele julgava. Então é por isso que ele fala, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas o quê? Ele fala que parcialidade, mas ele não faz exceção de pessoa, né? Deus não faz exceção de pessoas, né? Não trata as pessoas com exceção, mas de todas as nações. Então, o que é que Pedro percebeu? Ele percebeu que Deus, de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então, se um russo, um coreano, entendeu? Ele, de qualquer nação, ele está conectado com a espiritualidade, ele teme, ele faz o que é justo, então Deus aceita ele. Entende? Deus está guiando ele, o qual vai levar ele a Cristo, o qual Cristo não vai rejeitar. Deu para entender, pessoal? Deu para entender a mensagem que Pedro estava falando lá? Porque ele disse que agora, porque ele tinha antes pensamento de julgamento, principalmente com o gentio, que era aqueles que não eram judeus, né? Foi por isso que o Espírito Santo, a espiritualidade, Deus, né? Usou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a entender isso. Perceber que a lei
de Deus já estava gravada no coração do gentio e ele fazia aquilo já naturalmente, né? Através da consciência. O apóstolo Paulo percebeu, porque Pedro tinha essa resistência, né? A resistência lá. Pedro estava gastando a energia dele com isso. Mas aí depois ele percebeu, aí ele falou, né? Para o pessoal, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata a pessoa com parcialidade ou não faz exceção de pessoa, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então ele falou lá, porque ele percebeu isso. Mas ele tinha resistência. Ainda mais com outras nações, outras pessoas. Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Romano 2, versículo 11. Porque para com Deus não há exceção de pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aquilo que Pedro estava falando lá, né? Ele fala aqui em Romanos 2:11. Ele fala lá para os romanos, porque para com Deus, não há exceção de pessoa. Então Deus não faz exceção disso. Entende? Então, quem é que julga? Quem julga ela mesma? É a própria pessoa. Ela que julga, porque ela não trabalha essa aceitação, ela julga ela. Entende? E isso ela está fazendo mal a ela própria. Porque Deus quer que você ame a você. Você cuide de você, ame, sabe? Dê um banho em Deus. Sabe como é que você dá um banho em Deus? Dá um banho em Deus, pintia o cabelo, sabe? Coloca um perfume em Deus, sabe? Cuida do templo de Deus. Então, você está cuidando do templo de Deus, aonde Deus vive. Ou Deus não vive no templo aí, no seu templo? Entende? É isso que eu vi. As pessoas ficavam cuidando lá da igreja, né? Varria, aí colocava perfume e tal, dizendo que ali era o templo, que Deus estava ali. Mas verdadeiramente o templo que Deus quer que você cuide é você mesmo. Cuide do seu pensamento, da sua emoção, cuide do seu corpo, passe um perfume, seja aciado, pinte o cabelo, sabe? Então você está cuidando do templo de Deus, que é você. Ou você não é o templo de Deus? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Será que Deus está... Você está conectado com a espiritualidade? Você é o templo de Deus ou não? Entende, pessoal? Então Deus não faz exceção por templo nenhum, por pessoa nenhuma. Porque Deus não está olhando para o corpo, quem é bonitinha, os olhos azuis, quem é bonita. Deus não está olhando para isso. Entende? É o que eu falei lá no começo sobre a energia. O que é que o universo entende, pessoal? O universo entende que é o quê? A energia e o magnetismo que você está vibrando. É isso que Deus está olhando. A espiritualidade está olhando. A comunicação do universo é essa. Não é reparar, é quem repara cabelo. É por isso que Deus disse lá a Samuel, vá lá e unja lá a Davi, não foi? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu não vejo. Então Deus não vê a aparência. Entende? Quem vê isso, a aparência aqui, as coisas, é o homem. Então é por isso que eu questiono muitas religiões. Quando bota pessoas lá na frente, ela bota segundo, esse aqui, ó, é bem preparado, é bonito, alto, ó, a voz dele, ó, ele tá colocando o quê? Esses grupos religiosos, tá colocando a pessoa segundo a aparência dele. Mas foi o que a espiritualidade escolheu? Foi o que Deus escolheu?
Quantos grupos estão acontecendo isso aí agora, pessoal? Quantos? E é por isso que Deus não olha como a espiritualidade, não escolhe segundo a aparência, né? Por isso que eu falei lá no começo, se você a lei da causa e efeito, o que você colocar energia no ambiente, você vai ter essa energia. E tem muita gente falando bobagem sobre isso. Aí está aqui o versículo lá em Colossenses 3:25. Aquele que faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que fez. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Então Deus não vai olhar se você é bonitinha. Ah, eu sou o filho do pastor, eu sou pastor, eu sou não sei o quê. Ah, Senhor, não faça a sua obra. Não, ele está olhando a energia que você colocou no ambiente. E se foi o quê? Uma energia mal? O que ele fala aqui? O que fez o mal é o quê? Você colocou a energia negativa, né? Seja quem for, meu irmão, pagará pelo seu mal que fez. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre pessoas. Entende, pessoal? É a lei da causa e efeito. Você lançou uma energia no ambiente, você vai, aquela energia, aquele mal que você colocou no ambiente, vai vir para você, você vai pagar a sua consciência pelo mal que você fez. É por isso que ele fala, né? Porque Deus não faz diferença entre pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. Entende? Ele está olhando a energia que você está falando. É o seu comportamento que você está fazendo. Entende? Então, quantas pessoas estão aí fazendo julgamento errado? Entende? Então é isso. Quem vai fazer a energia que a pessoa colocar na mente, ela mesmo vai receber essa energia. Entende? Não é a pessoa que vai julgar. É a igreja julgando. Saia, tá expulso da minha igreja. Saia, você é um iníquo, você... Não, pessoal. Entende? O julgamento é a pessoa mesmo que cometeu com ela. Entende? Ela vai receber. É por isso que a gente tem que ter a consciência expandida para entender que tudo isso aqui que eu falei aqui é energia. Você tem que controlar as energias. Tem que ter a conexão, a sabedoria para você controlar a energia. Porque se você não controlar, você vai praticar, você é livre, mano. Você é livre aí, ó, para fazer o que você bem entender. Mas a energia que você colocar no ambiente, ela pode voltar para você. Agora, qual é a energia que você está colocando no ambiente? É positiva ou é negativa? Entende? Se você colocou negativa, você não vai receber positiva. Não tem como. Não existe isso, né? Não é por causa dos seus lindos olhos azuis que você vai receber positiva. Você fazendo mal, você vai receber sua negatividade que você colocou no ambiente. Entende, pessoal? Entendeu agora o que é aceitação? E por que a gente, como é que se diz? A gente tem que aceitar as coisas como elas são? Foi a pergunta que eu coloquei, né? Você entendeu agora? Para a gente não ficar nessa resistência. Entendeu? Graças a Deus é mais um vídeo aqui, pessoal. Agradecer vocês aí pela visualização, né? Pela paciência, pelo que você está aí acompanhando, né? E pessoas novas aí que eu também nem
nem conheço, não estou em comunicação, que está assistindo também, agradecer a elas e espero que continue, pessoal. Espero que vocês que eu não conheço, vocês continuem também aqui a escutar o estudo que estamos fazendo. Tá, pessoal? E assim vamos crescer aqui, cada dia melhorando, né? Entende? E a espiritualidade podendo nos usar para fazer o bem. É isso que a gente está aqui. Enquanto a gente estiver nessa realidade, temos que fazer isso. Tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!